Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou, a piedade divina sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Minha irmã, meu irmão, nós vamos continuar e vamos terminar o capítulo 9 do nosso livro, o último capítulo do livro. Depois eu vou enviar para vocês também, se Deus quiser, a gravação dos 3 primeiros capítulos que nós temos estudado presencialmente. No capítulo 9, a gente trata dos círculos do diálogo, lá na página 161, citando o Papa Paulo VI, na encíclica Ecclesiam Sua, sobre a Igreja, diz: a Igreja deve caminhar para o diálogo com o mundo em que lhe é dado viver. A Igreja faz palavra, a Igreja faz mensagem, a Igreja faz colóquio. Muito bonito esse tema. Nós falamos sobre o trabalho ecumênico e sobre a Igreja e as religiões. Espero que com o guia de estudo que eu tenho apresentado para vocês, vocês possam afixar as coisas que são mais importantes desses dois temas. Hoje nós vamos estudar o terceiro tema e o quarto. E o terceiro tema se chama A Igreja perante o fenômeno do ateísmo. São muitas pessoas, na página 172, 172. São muitas pessoas que hoje em dia não sentem uma íntima e vital com Deus união, ou rejeitam explicitamente, ao ponto do ateísmo dever ser considerado entre os problemas mais graves desta época. Está citado no Catecismo, que cita Gaudium et Spes, número 19. Certamente, sempre existiram homens que deram a impressão de não terem em conta Deus, agiam como se não existisse um ser absoluto ou nada tivesse a ver com eles. Mas há que reconhecer, como característica dos nossos tempos, uma justificação radical e generalizada desta atitude. Aí está a questão do ateísmo que hoje é generalizado. E aqui nós temos um tema que eu gosto muito, muito bem explicado pela Yuta, o ateísmo teórico e prático. Está na página 172, em seguintes. O ateísmo engloba fenômenos muito diversos, pode ser teórico ou prático. O ateísmo teórico inclui sistemas especulativos sobre a existência de Deus e é próprio dos 2 últimos séculos no Ocidente.
Explica-se em parte pelo processo seguido pela filosofia moderna, que ao centrar-se na imanência, se fechou a qualquer realidade que vá mais além do próprio sujeito. Os novos sistemas são constituídos como edifícios sem janelas. Essa frase é de Izquierdo Urbina, Teologia Fundamental. Eu acho muito bonita essa frase, que diz: os novos sistemas são constituídos como edifícios sem janelas. Mas como Deus não é percebido como uma realidade transcendente, mas como o próprio mundo na sua totalidade, o panteísmo, ou como a projeção dos desejos e necessidades humanas, Feuerbach, o ópio do povo, segundo Marx, um ressentimento de frustrados de Nietzsche, ou a ilusão de uma consciência infantil que se recusa a amadurecer como adulta, segundo Freud. Atualmente, já não há grandes combates contra a fé. Difundiu-se uma atitude indiferente, uma fuga perante a questão última da existência e uma preguiça da consciência moral, cita o Catecismo. Esse é o fato. Hoje não há mais uma atitude de contraste entre a fé e o ateísmo. As pessoas que são até os sistemas, os difundidores. Há uma indiferença. O ateísmo prático, esse é o ponto muito delicado, o ateísmo prático, prestem bem atenção aqui na página 173. O ateísmo prático é um traço muito característico do nosso tempo. É um comportamento ou um agir que responde à convicção ateia e exclui qualquer referência à religião. O problema de Deus simplesmente não interessa. Não se trata de uma recusa reflexa, mas de uma certa insensibilidade face à questão religiosa. Não poucas pessoas parecem carecer da inquietação do coração, diz a Gaudium et Spes 19. Parecem até alegres no seu niilismo cotidiano, que não se preocupa pelo porquê da vida e não levanta a pergunta elementar sobre o sentido da existência. De fato, colocar-se essa interrogação é já um sinal de que a pessoa se recusa a viver como um animal, que não faz senão alimentar-se, correr, dormir, reproduzir-se e morrer. Então esse é o ateísmo prático. É viver como se Deus não existisse, não tentando demonstrar que ele não existe, praticamente vivendo por viver, mas sem se preocupar das questões últimas. Mas, quando falta a relação com Deus, nada no fundo tem sentido, tudo é absurdo e carece de importância, incluindo o fato de procurar uma resposta. No mundo ateu, a angústia constitui a experiência filosófica fundamental, segundo Jean Paul Sartre, e o suicídio o único problema verdadeiro, de Camus. Sem Deus, a dignidade humana sofre lesões gravíssimas, adverte o Concílio Vaticano II na mesma Gaudium et Spes 21. A criatura sem o Criador esfuma-se. Pelo esquecimento de Deus, a própria criatura fica obscurecida. Citará de novo a Gaudium et Spes. E aqui tem uma conclusão muito interessante. Na página 174, no primeiro parágrafo, terceira linha. Quando o homem se separa de Deus, volta-se contra a sua própria natureza. Nesta situação, pode conseguir certas metas com as suas próprias forças, mas o resultado é sempre ambíguo. Faz pensar no que disse um grande teólogo do século XXI, o grande Henri de Lubac.
não é certo que o homem não possa organizar a terra sem Deus. Não é certo que o homem não possa organizar a terra sem Deus. Pode. Mas o certo é que sem Deus não pode, no fim das contas, senão organizá-la contra o homem. Não sei se vocês perceberam a profundidade do que Henri de Lubac está dizendo. Parece uma coisa que a gente dá por descontada, mas não é tão descontado assim. É um fato certo. Não é certo que o homem possa organizar a terra sem Deus. O certo é que sem Deus não pode, no fim das contas, senão organizá-la contra o homem. É interessante. O homem organiza-se contra a si próprio. Raízes antropológicas do ateísmo. Página 174. Quais são as causas do ateísmo? Onde instalou a crise nessa problemática? Entram em jogo tanto a Revolução Francesa como a teoria da relatividade, as ciências naturais como a política, a teoria da ciência como a psicanálise e, especialmente, a crítica da religião que se realizou amplamente na filosofia moderna. O ateísmo teórico pode ser visto como a consequência extrema da fratura entre razão e fé que se foi paulatinamente gerando na cultura ocidental. Mas não há só motivos intelectuais para a descrença. Também conduzem a ela atitudes morais que são facilitadas pelo ambiente das nossas sociedades consumistas. Muitas vezes, falta-nos a tranquilidade interior para refletir sobre as grandes questões da existência. A nossa vida converteu-se, em muitos sentidos, numa agitação contínua. Não poucas pessoas sofrem de estresse ou cansaço crônico. A dureza da vida profissional e também as exageradas exigências da indústria do ócio acarretam obrigações excessivas. Assim, a única coisa que se deseja à noite é descansar, distrair-se dos problemas cotidianos e não esforçar-se mais. Tudo isso pode conduzir um certo alheamento espiritual, a uma superficialidade da pessoa que vive só para as coisas imediatas. Não conseguimos deter-nos para dirigir um olhar mais profundo à nossa volta ou a nós mesmos. É o consumismo que, no fundo, era um ativismo em ter, para aparentar, para ser mais, como se pode adquirir ser mais, ter mais para ser mais. No fundo, não é algo que a pessoa cria, ela é colocada dentro do modo de viver e de existir tão profundamente. E continua, um excesso de informação, também, página 175, pode ser um impedimento para pensar. Vivemos na era dos meios de comunicação. Frequentemente não temos nem tempo, nem forças suficientes para assimilar toda a informação que recebemos dos 5 continentes. Também absorvemos inconscientemente muitos milhares de dados quando, por exemplo, passeamos pelo centro de uma cidade. Além disso, na nossa sociedade de bem-estar, tão saciada, os bens materiais podem escravizar-nos quando conduzem o homem à idolatria do dinheiro, adverte o catecismo. Contribuem eficazmente para difundir
o ateísmo. Catecismo 24. Isso faz-nos recordar as palavras de Jesus Cristo: não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Ao mesmo tempo, podemos observar frequentemente uma decadência para o instintivo, o puramente sensual. Mas uma pessoa... Agora a página 176. Vou ler de novo para não perder o fio. Ao mesmo tempo, podemos observar frequentemente uma decadência para o instintivo, o puramente sensual. Mas uma pessoa que se deixa absorver pelo materialismo e o sensualismo fica embotado à cega para o espiritual. Podemos habituar-nos a quase tudo, mesmo a não utilizar o entendimento para fazer as críticas mais fundamentais. Ficamos quase que condicionados a buscar o material e também o sensual. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, diz a carta a Timóteo. E não conseguimos, com a mente embotada por tantos projetos, somos incapazes de entendermos uma situação dessa. Então é possível que Deus já não fale no coração do homem de hoje? É uma pergunta. Então, é possível que Deus já não fale no coração do homem de hoje? A esta observação, o próprio Concílio Vaticano II dá uma resposta quando afirma: a Igreja sabe que o homem, incessantemente solicitado pelo Espírito de Deus, nunca poderá ser totalmente indiferente face ao problema da religião, como prova não apenas a experiência dos séculos passados, como os múltiplos testemunhos da nossa época. O homem sempre desejará saber, pelo menos confusamente, o sentido da sua vida, da sua ação, da sua morte. A interrogação religiosa apresenta-se necessariamente de uma ou outra forma em alguns momentos da vida, e o homem pode reprimi-la já nos seus primeiros inícios. Assim, o ateísmo nunca é originário. Implica fechar-se perante uma verdade, ou perante um bem, ou ao menos perante alguma inquietação na interrogação. Na Bíblia encontramos algumas reflexões sobre a possibilidade de rejeitar Deus e uma linguagem muito clara a esse respeito. O insensato diz no seu coração: não há Deus. Salmo 53, 2. Aqui as últimas 3 linhas da página 176, indo para 177. O insensato de que aqui se fala não é o nécio, mas sim o homem que quer fugir de Deus. Mas de Deus ninguém pode escapar. Senhor, tu examinaste-me e conheces-me, sabes quando me sento e quando me levanto. À distância conhece os meus pensamentos. Tu me envolves por todo lado e sobre mim colocas a tua mão. Onde é que eu poderia ocultar-me do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Salmo 139. Rejeitar este Deus que produz tudo em todas as coisas e proceder como se não existisse é algo que a Bíblia não pode senão estender como fechamento do homem em si mesmo e como sinal de ofuscação. São Paulo atribui a todos os homens a capacidade de conhecer a Deus pelas obras da criação. Aqueles que não o veneraram como a ele corresponde,
pede-lhes contas e considera-os como indesculpáveis. Porquanto o que de Deus se pode conhecer está à vista deles, já que Deus lhe manifestou. Com efeito, o que é invisível nele, o seu eterno poder e divindade, tornou-se visível à inteligência desde a criação do mundo, nas suas obras. Por isso, não se podem desculpar. Na mesma linha, o Concílio Vaticano II afirma, lá no final da página 177, nós vamos ler a Gaudium et Spes 59, hein? Aqueles que voluntariamente tratam de expulsar Deus do próprio coração e de evitar os problemas religiosos, não seguindo o imperativo de sua consciência, sem dúvida, estão imunes da culpa. Sem consciência, não seguindo o espírito, sem dúvida, estão imunes de culpa. Vamos repetir. Na mesma linha, o Concílio Vaticano II afirma que aqueles que voluntariamente tratam de expulsar Deus do próprio coração e de evitar os problemas religiosos, não seguindo o imperativo da sua consciência, sem dúvida estão imunes de culpa. Não podem se desculpar. O processo da descrença guarda alguma semelhança com o da fé. Nenhuma nem outra são resultados de um rigoroso processo racional, mas fruto de uma decisão. Disse que a descrença é uma fé invertida, e como a fé é uma opção preferencial, creio porque quero crer, e não creio porque não quero crer. Não são apenas os conteúdos da fé que são rejeitados, também as consequências. É a vontade que tem a última palavra, não a raiz. A raiz essencial da descrença está no próprio homem. Ele cita de novo esse grande teólogo esquerdo. Tá bom? Então aqui, no final da página 177, fala que crer ou não crer é uma decisão da vontade, como nós já temos estudado em aulas anteriores, de querer ou não querer acreditar. Isso não diz que as pessoas não podem ter crises de fé, por favor. Aqui não é isso que estamos querendo dizer. Vamos então. Por isso, a Igreja reconhece a responsabilidade moral do ateísmo. No entanto, não atribui a causa somente ao pecado que está no coração do homem, mas também à realidade social complexa em que o homem se encontra. Afirma que a imputabilidade desta falta pode ficar grandemente diminuída em virtude das intenções da pessoa e das circunstâncias da sua vida. Aqui cita o Catecismo da Igreja Católica. Quer dizer, a responsabilidade, a culpa por fazer um ato ateu de descrença, às vezes a intenção da pessoa não é má, as circunstâncias da sua vida levaram ela a fazer um ato de descrença. Por exemplo, quantas pessoas pelos pecados da igreja, dos padres tão graves, podem levar a pessoa a uma atitude de descrença. A nós não compete realmente dizer nada acerca da situação das pessoas singulares, no particular, que oferece uma vastíssima variedade
e que, por pertencer ao mistério da consciência, só é patente em última análise a Deus. Só Deus pode julgar. Em vez de julgar os outros, a Igreja faz-nos considerar a nossa própria responsabilidade. Está no Catecismo e na Gaudium Spes 19. Na gênese e difusão do ateísmo, pode corresponder aos crentes uma não pequena parte, na medida em que, por descuido na educação para a fé, por uma exposição falseada da doutrina, ou ainda pelos defeitos de sua vida religiosa e moral, se pode dizer que antes esconderam mais do que velaram o autêntico rosto de Deus e da religião. Verdade, a falta de experiência profunda do amor, da unidade, o escândalo gera essa situação de dizer que somos responsáveis também por as pessoas que talvez vivam como se Deus não existisse. Agora, na página 179 até a página 182, vamos ver o que a Igreja fala sobre a resolução do problema. Vamos fazer assim, vamos dar uma pausa. Estou um pouco alérgico, um pouco com asma. Vou descansar 5 minutinhos e depois finalizamos a questão do ateísmo, tá bom? São 26 minutos, metade de uma aula. Até já.